Cientistas planejam deixar a Terra para sempre? Desde que a humanidade descobriu que existem outros lugares fora da Terra, temos pensado em deixá-la. Neste episódio disse, faremos exatamente isso. Mas para onde iríamos? Construir um mundo anelar no espaço é uma possibilidade? Talvez a terraformação de Vênus seja a melhor opção para uma vida sustentável. Se deixássemos a Terra e criássemos algo como um mundo anelar, onde encontraríamos os materiais para isso? E se vivêssemos em Vênus, como seria diferente da Terra? Mais sobre isso mais adiante neste episódio. Mas antes de decolarmos, por que iríamos querer deixar a Terra? A Terra se torna uma das luas de Júpiter. Bem, neste primeiro cenário, a Terra teria uma aparência um pouco diferente. Isso porque agora somos uma das 75 luas de Júpiter. Como a gravidade superforte de Júpiter afetaria nossas vidas? Como seria o nosso céu e quão perigosa seria essa nova versão da Terra? Todas essas respostas em breve. Mas agora vamos falar sobre o quão grande Júpiter é. Esse gigante gasoso é tão massivo que poderia abrigar mais de 1.300 terras. Para colocar em perspectiva, se a Terra tivesse o tamanho de uma uva, Júpiter teria o tamanho de uma bola de basquete. Atualmente, temos apenas uma lua. Júpiter tem 75. Então sim, Júpiter é realmente importante. E embora orbitá-lo possa ser um sonho realizado para todos vocês, fotógrafos, obter a foto perfeita para o Instagram é a menor de suas preocupações, porque todos os dias são uma luta pela sobrevivência. Ser uma lua de Júpiter seria bastante terrível. Mas por quê? Bem, em primeiro lugar, a temperatura é ridiculamente baixa. Mas não acredite apenas em nós. Conversamos com o astrofísico Jack Lissauer para nos contar mais sobre esse cenário. Se você pegasse a Terra e a colocasse ao redor de Júpiter agora, é claro que o Sol seria muito mais fraco. Haveria muito menos energia entrando em nossa biosfera devido à radiação solar, e a atmosfera esfriaria rapidamente, dependendo de onde você estivesse no planeta. A temperatura varia entre menos 145 graus e menos 220 graus. Isso ocorre porque Júpiter está em média a 778 milhões de quilômetros do Sol. Isso significa que Júpiter recebe apenas 3,7% da luz que a Terra recebe. Portanto, será muito mais escuro em sua vizinhança. E os dias poderiam ser longos em comparação com a duração de um dia de 24 horas. A lua mais próxima de Júpiter, Io, quase dobra a Terra, com dias que duram cerca de 40 horas. Imagina quanto tempo durariam os dias em nosso mundo anelar ou em Vênus. Espera, não vamos com tanta pressa. Devemos tentar tornar a vida circundando Júpiter possível com temperaturas. Assim, precisaríamos encontrar uma forma completamente nova de viver na Terra. Qual seria a melhor opção para os humanos sobreviverem a essas condições traiçoeiras? Seria viver em domos aquecidos, vestindo trajes espaciais super isolados, ou vivendo no subsolo. Pense sobre isso, e em breve teremos a resposta para você. Por agora, vamos falar sobre algumas outras coisas que você terá que evitar. Em nosso novo planeta Lua, a atração gravitacional das outras luas de Júpiter, bem como do próprio planeta, criaria forças de maré extremas. As forças de maré, é claro, são maiores quando o objeto que cria as marés é mais massivo. Então, a Lua criando marés na Terra não é tão massiva assim. Portanto, as marés na Terra são muito pequenas. Mas Júpiter criando marés em sua Lua, Io é muito mais massivo. Isso geraria muito calor na Terra, mas apenas internamente. Por exemplo, a temperatura externa de Júpiter é em média de menos 145 graus. Mas seu núcleo é tão quente quanto partes do Sol. Então, dentro do nosso planeta ficaria bem quentinho. Mas isso seria praticamente a única coisa boa em se mudar a Terra para Júpiter. Além de aquecer o núcleo da Terra, as ondas de maré também trariam terremotos diários, tsunamis e erupções vulcânicas à Terra. Então, para forças de maré suficientemente fortes, você pode ter terremotos arbitrariamente fortes, tsunamis arbitrariamente altos, como tamanhos de quilômetros até, o que é quase incompreensível, como se tentar evitar todos esses perigos não fosse o bastante. Existe também a possibilidade de ser cozido até a morte. O campo magnético de Júpiter é 10 vezes mais forte que o da Terra, o que significa que ele emite 1 milhão de vezes mais radiação do que estamos acostumados. Se você estiver tão perto de Júpiter quanto a Lua Io de Júpiter, a radiação que você experimentaria dos íons aprisionados no campo magnético de Júpiter é uma ordem de magnitude maior por dia do que a radiação letal para um ser humano. Então, como você pode sobreviver a esse novo e traiçoeiro planeta?
Bem, tendo uma cúpula superaquecida e trajes especiais certamente ajudariam. Mas sua melhor aposta para sobreviver seria viver no subsolo. Na verdade, isso não é tão diferente do que está acontecendo na Terra atualmente em certos cantos do mundo. A elite rica está construindo bunkers subterrâneos para sobreviver a um possível apocalipse. Seus refúgios subterrâneos são projetados para resistir a desastres iminentes como bombas, pandemias, e talvez até mesmo sobreviver a ser uma lua de Júpiter. Mas se você fosse viver no subsolo, quanto tempo você acha que poderia durar? Como sua mente lidaria com esse novo ambiente de vida? Você poderia cavar até o núcleo da Terra e aproveitar sua energia geotérmica. Isso significa extrair calor da terra, extraído da água quente e da rocha criando vapor. O vapor giraria então uma turbina, ativando um gerador, e com isso você pode obter energia. Felizmente para você, produzir energia geotérmica pode ser ainda mais fácil considerando que agora você está perto de Júpiter. Portanto, o núcleo da Terra está mais quente do que nunca. Ok, agora que você tem energia, como obter água potável? Já que toda a água na superfície do planeta estaria cheia de radiação, você terá que cavar abaixo até encontrar uma fonte de água. Lembre-se de ter cuidado ao cavar em seu bunker subterrâneo, pode facilmente causar inundações ou cavernas. E lembre-se, você precisará purificar sua água antes de bebê-la. Cara, você com certeza está cavando há algum tempo, então deve estar com fome. Espero que você tenha estocado muita comida enlatada antes de se abrigar aqui. Mas mesmo isso não duraria muito tempo se uma sociedade inteira estivesse vivendo no subsolo. Precisamos descobrir uma maneira de alimentar todas essas pessoas. Se quiser ter uma chance real de sobreviver, teria que construir jardins hidroponicos para cultivar frutas e legumes. Isso lhe permitiria cultivar sem solo. Atualmente as pessoas os utilizam para cultivar ervas, frutas e legumes durante todo o ano. Elas não ocupam tanto espaço já que você pode empilhá-los verticalmente. Jardins hidroponicos também crescem mais rapidamente e de forma mais consistente do que as hortas tradicionais. E claro, vamos trazer alguns animais de fazenda também. Assim você não precisará se tornar vegano, afinal. Esse bunker será bem grande e eles podem fornecer fertilizante para o jardim. Então, tudo isso parece muito bom. Você tem sua casa, sua comida e sua água. Mas viver no subsolo ainda terá seus desafios. Se você acabar encontrando uma caverna enquanto está cavando, pode pensar que é algo bom. Mas esse pode não ser o caso. Viver no subsolo significa enfrentar milhares de doenças. Uma dessas doenças é transmitida por carrapatos. Se você for picado por um deles, pode contrair o que é conhecido como febre da caverna. Os sintomas incluem calafrios, dor de cabeça, dor de estômago e febre. Eventualmente você ficará melhor por um tempo, mas os sintomas voltarão novamente. Esperançosamente você trouxe sua medicação, pois a única cura para isso é muitos remédios e vacinas. Agora, se você conseguir evitar a febre da caverna, há outra coisa que você pode ser vítima: sua mente. Sem luz solar consistente você não obterá vitamina D, o que pode levar à depressão, além de irritabilidade. Se não sincronizarmos todos os relógios ou relógios biológicos, esse alinhamento é perdido. E isso é a causa de diferentes doenças, como câncer e doenças metabólicas. Se a Terra fosse de repente movida para a órbita de Júpiter, então Júpiter não mais protegeria a Terra de bombardeamentos cometários como um planeta muito menor do que Júpiter. É improvável que a Terra possa absorver esse tipo de impacto. Isso significa que a Terra, incluindo os abrigos subterrâneos que você construiu, estaria em risco de ser completamente destruída, ou pelo menos ser significativamente danificada. Então, é bastante evidente que viver aqui seria impossível. Mas e se não precisássemos viver aqui? Quais outras opções existem para a humanidade? Imagine se a humanidade vivesse em um anel com um raio de 150 milhões de quilômetros circundando o Sol. Ou e se conseguíssemos terraformar Vênus para ficar assim? Se a humanidade tivesse que deixar a Terra, qual seria o melhor lugar para irmos? Seria um anel como esse ou viver em um Vênus terraformado? Fique por perto e descobriremos qual é a melhor opção. Mas primeiro, o que é um anel verde afinal? Um anel verde seria um anel maciço ao redor do Sol. Ele teria sua própria gravidade, ecossistema e atmosfera. E ao contrário de viver apertado no subsolo, ele seria muito maior que a Terra. Exatamente 3 milhões de vezes maior, grande o suficiente para trilhões de pessoas chamarem de lar. Você viveria na massa de terra, na parte interna do anel. A casca externa o protegeria juntamente com 1 trilhão de outras pessoas dos perigos do espaço sideral. Mas como você construiria algo assim? Bem, não tão rápido. Primeiro, vamos dar uma olhada em outro lar potencial, Vênus. De certa forma, Vênus é bastante semelhante à Terra. Às vezes, é até chamado de planeta irmão da Terra.
Ambos os planetas têm aproximadamente o mesmo tamanho, a mesma massa, a mesma gravidade e ambos são feitos do mesmo material, um núcleo central de ferro e um manto rochoso. Infelizmente, as comparações param por aí. Antes de colonizarmos Vênus, precisamos mudar algumas coisas. As temperaturas abrasadoras, a atmosfera incrivelmente densa e os gases tóxicos seriam as primeiras coisas em nossa lista. Eu gosto de pensar em Vênus como se sua superfície estivesse apenas 50 quilômetros abaixo. Sua superfície é mais ou menos assim. Você pode imaginar cavar 50 quilômetros abaixo da Terra. Também seria um inferno quente. É mais ou menos assim que Vênus é. Precisaríamos trabalhar seriamente em Vênus antes de podermos chamá-lo de lar. Mas nossa outra opção, o Anel Verde, também não seria fácil. Se construíssemos uma estrutura tão massiva, que tipo de impacto teria no sistema solar? Ele permaneceria o mesmo que é hoje? Todos os outros planetas seriam completamente destruídos? E seríamos capazes de construí-lo com nossa tecnologia atual? Não seríamos capazes de simplesmente esticar a Terra e reuni-la em um anel verde. Um de nossos maiores problemas seria encontrar o material para construir algo assim. A Estação Espacial Internacional que orbita a Terra pesa atualmente cerca de 420 toneladas. Algo tão massivo quanto o nosso anel verde não seria menos do que 1 milhão de toneladas. Onde encontraríamos todo o material necessário para construí-lo? Viver em um anel verde ou terraformar Vênus? Bem, poderíamos viajar até Netuno para encontrar parte disso. O cinturão de Kuiper além da órbita de Netuno é um anel de corpos gelados que se estende por quase 3 bilhões de quilômetros. Embora muitos desses asteroides sejam compostos de gelo e água, haverá muitos asteroides regulares feitos de rocha. Alguns astrônomos acreditam que o cinturão de Kuiper tem material suficiente para esse projeto, mas quem realmente sabe? É difícil dizer exatamente quanto material precisaríamos, já que a humanidade nunca fez algo assim antes. Para construir algo assim, talvez precisemos sacrificar todos os planetas, luas e asteroides do nosso sistema solar. Seríamos apenas um anel solitário flutuando no espaço. Mas esperamos que isso não aconteça antes de descobrirmos se Vênus é uma opção viável para nós vivermos. O que precisaríamos fazer para tornar Vênus habitável? Bem, sabemos que os dois problemas mais significativos que precisaríamos resolver seriam a atmosfera e a temperatura do planeta. A superfície de Vênus é escaldante, atingindo 462 graus, quente o suficiente para derreter chumbo. A atmosfera na superfície também não é muito hospitaleira. Ela é 95 vezes mais densa do que a atmosfera da Terra. Podemos sobreviver em uma superfície tão quente. Uma maneira de controlar o calor, no entanto, poderia ser com bombas de hidrogênio. Ao reagir com o dióxido de carbono da atmosfera, as bombas de hidrogênio criariam grafite e água. Isso cairia na superfície do planeta e cobriria 80% dele com oceanos. Só não espere mergulhos profundos em águas vivas em Vênus, pois o planeta teria apenas 10% da quantidade de água da Terra. Mas com essa água, ele resfriaria o planeta e absorveria o calor, assim como no Anel Mundo. Seria necessário realizar uma mineração de recursos séria para que isso funcionasse. Teríamos que extrair hidrogênio de Júpiter e Saturno e obter aerossol de ferro de asteroides. Se nossas bombas de hidrogênio funcionassem conforme o planejado, a atmosfera incrivelmente densa, preenchida por dióxido de carbono de Vênus, seria reduzida para apenas 3 vezes mais pesada do que a da Terra. Ok, isso é mais administrável. Além disso, as nuvens de ácido sulfúrico que pairam sobre o planeta também seriam reduzidas. Ok, então a atmosfera está limpa. Agora, e a temperatura? Antes de descobrirmos isso, vamos verificar nosso potencial Anel Mundo. Agora que temos nossos materiais, como vamos construí-lo? Anel Mundo. Ok, aqui está a notícia. Levaria milhões de horas de trabalho físico, um exército de robôs e possivelmente centenas de gerações para concluir esse plano. E mesmo enquanto construímos nosso Anel Mundo, vamos perceber que essa estrutura não é estável o suficiente, porque essa mega estrutura é tão enorme que quebraria todas as ligações moleculares conhecidas. Teríamos que encontrar uma maneira de aproveitar uma das forças fundamentais da natureza, a força nuclear forte de todas as forças. É a mais forte. Ela une material na escala do núcleo atômico, para que nada possa se separar. Talvez pudéssemos construí-lo com um dos materiais mais fortes, conhecidos pelo homem, o grafeno. Mas esse material é incrivelmente raro e difícil de produzir, até que descobramos como produzi-lo em massa. Qualquer corpo interestelar que passar pelo nosso sistema solar seria uma ameaça para o Anel Mundo agora. Transformar Vênus
também exigiria sua parcela de tecnologia de ficção científica. Para resfriar o planeta extremamente quente, precisaríamos desviar os raios do Sol. Uma maneira de fazer isso seria com sombras solares. Isso poderia ser feito com uma série de pequenas espaçonaves ou uma lente grande. As sombras solares seriam colocadas na superfície de Vênus ou em sua atmosfera. Não apenas resfriariam o planeta, mas também reduziriam a radiação. Outra questão com a qual teríamos que nos preocupar antes de começarmos a viver em Vênus. Certo, até agora tudo bem. Temos uma atmosfera adequada, uma temperatura adequada e ar limpo. Mas há mais uma coisa que estamos esquecendo. Os dias e noites em Vênus duram um tempo incrivelmente longo. Vênus gira uma vez a cada 243 dias terrestres. Ou seja, um único dia em Vênus tem 5.800 horas de duração. Uma situação semelhante ocorreria no Anel Mundo, com os habitantes experimentando 24 horas de luz solar contínua. Podemos resolver isso com painéis dentro do anel. Eles não apenas poderiam bloquear o Sol para simular a noite, mas também seriam capazes de aproveitar a energia do Sol para resolver esse problema em Vênus. Poderíamos usar espelhos gigantes que girariam e refletiriam o Sol. Claro, controlar o Sol parece uma tarefa enorme, mas já chegamos tão longe, então vamos apenas dar mais um passo. Se conseguíssemos fazer tudo isso, Vênus se sentiria como um lar, exceto com um toque, mais gravidade. Felizmente para a colônia do Anel Mundo, eles não precisariam se preocupar com uma gravidade diferente da da Terra. Isso é, se conseguissem fazer o Anel Mundo girar a uma velocidade de pelo menos 200 milhões de quilômetros por hora. Eu sei que é bastante rápido, mas ele ganharia velocidade ao longo do tempo, e uma vez alcançada a velocidade desejada, mantê-la não seria difícil no ambiente sem atrito do espaço. Isso criaria uma força centrífuga, que por sua vez criaria gravidade artificial, igual ao que temos na Terra. Mas apesar da gravidade mais intensa que encontraríamos em Vênus, ainda seria muito habitável. Além disso, poderíamos não acabar morando na superfície do planeta por um bom tempo. Assim como a construção do Anel Mundo, uma nova civilização inteira poderia levar gerações. De acordo com a NASA, poderíamos acabar em cidades flutuantes acima da atmosfera. Esses seriam espaços seguros para viver, que ocuparíamos, conforme vamos aprendendo mais sobre o planeta e terraformando. Com tecnologia suficientemente avançada, você poderia ter uma cidade de nuvens em Vênus. E há opiniões divergentes sobre se é mais fácil terraformá-las, ou se é mais fácil ter uma colônia habitável em Vênus, como uma cidade de nuvens, ou na superfície e terraformá-la. Portanto, com tudo o que aprendemos sobre Vênus, não seria uma opção horrível para a humanidade colonizar. Claro, o planeta giraria na direção oposta, e você teria uma visão diferente do Sol. Mas essa é uma opção que a humanidade poderia considerar. Os cientistas até consideram Vênus como um planeta reserva para a Terra no futuro. Tudo isso é especulação, mas é divertido especular, e não há nada, nenhuma lei da física, que nos impeça de terraformar planetas, e em particular, terraformar Vênus. É apenas uma questão de vontade e tecnologia. Agora, não se preocupe, não nos esquecemos do nosso Anel Mundo. Seria essa mega estrutura tão viável quanto Vênus? Bem, provavelmente não. E isso é porque essa mega estrutura épica que criamos provavelmente seria incrivelmente instável. Um único impacto de um asteroide menor faria o Anel Mundo se aproximar do Sol. E esse é um dos cenários mais positivos. Um impacto de asteroide também poderia perfurar o anel, fazendo-o perder sua atmosfera. Uma única falha dentro do anel poderia condenar toda a estrutura, bem como seus habitantes. Então, se procurássemos uma nova casa, depois de viver em uma lua de Júpiter, Vênus seria uma opção relativamente boa. Isso exigiria muito trabalho e recursos, mas se fosse concluído corretamente, poderia se sentir como a Terra. Para onde iremos na próxima vez no programa? Um mundo perdido, afundando em uma piscina de veneno de cobra. Ou talvez, apenas ver o que acontece se você comer mofo. Deixaremos todas essas histórias e mais para outro E não esqueça, se gostou desse vídeo, aperta aqui embaixo em se inscrever, ativa o sininho e deixe o seu like. Nos vemos na próxima.